Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Vamos mostrar histórias de trabalhadores que enfrentam as tristes consequências de um acidente ocorrido em serviço. Você sabe a diferença entre insubordinação e indisciplina? A resposta você confere no quadro Tá Explicado. TRT da Bahia converte em doações para instituições carentes valores de multas aplicadas em processos trabalhistas. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as ideias criativas e irreverentes de dois grafiteiros que possuem traços complementares. Tudo isso e muito mais no nosso Jornada começa agora. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, instituiu o dia 28 de abril como o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Muitas empresas e até mesmo trabalhadores desrespeitam normas de segurança e, quando se dão conta das consequências, a situação pode ter se tornado irreversível. Na nossa reportagem especial de hoje, você vai acompanhar histórias de trabalhadores que se acidentaram em serviço e hoje buscam alertar outras pessoas para a importância da prevenção. Acompanhe. A dificuldade de caminhar e de respirar foram apenas algumas das sequelas que seu Pereira ficou depois de sofrer um grave acidente de trabalho. Ele trabalhou como eletricista na Companhia Energética de Brasília por cerca de 23 anos. Em um dia de folga no ano de 2012, ele e um colega de trabalho foram chamados para fazer um serviço no Ministério do Esporte, em Brasília. Durante a operação, houve um incêndio, provocado por explosões de equipamentos. Um dia antes, o fiscal ligou e falou que ele não podia ir. O que eles fizeram? Era para ter, o que ele queria ter fazer? Cancelado o serviço. Mas ele não. Pegou uma pessoa que, segundo ele, não entendia de nada daquilo e foi como fiscal. Quando eu liguei a chave a hora, que eu virei para ir para lá, para o protetor, ele ligou o protetor. Quando ele ligou o protetor, ele já explodiu. E naquele momento, o seu cérebro manda você correr. Não interessa para onde, manda você correr. Se nós corremos para fora, não tem acontecido nada. Mas nós corremos para o fundo da subtração. E aqui dali, ficamos sem poder sair. E fomos inalando fumaça, inalando. Exaustor não funcionou. Esguincho para apagar fogo não funcionou. Os empregados estavam usando equipamentos de proteção individual, com roupas específicas para o trabalho. O colega foi resgatado com vida, mas não resistiu e morreu. Já o seu Pereira ficou internado na UTI em estado grave. Fiquei 9 dias em coma. No 9º dia eu passei do estado grave para o gravíssimo, rim parou. Graças a Deus, no domingo, no 10º dia, eu voltei do gravíssimo para o estável. Aí, fiquei 17 dias na UTI. O eletricista passou 4 meses em recuperação e depois retornou ao trabalho, mas conta que acabou se afastando definitivamente depois de sofrer uma convulsão. Meu dedo mindinho, depois dessas coisas, olha como é que ficou. Os dedos mindinhos, depois das convulsões, empenou, tostou. Ele não abre. Se eu abrir minha mão, o dedo não fecha, tá vendo? Não fecha os dedos. Os traumas não foram apenas físicos. O lado emocional do trabalhador também foi bastante afetado.
ele não consegue se esquecer do amigo que perdeu no acidente. Porque até hoje eu vejo a imagem dele no rosto de muitas pessoas na rua. Aonde eu estou, eu olho e vejo o finado Wilson. Nós trabalhamos 11 anos como parceiro, a gente se via todo dia. Hoje eu não posso andar só, hoje eu não fico só, hoje eu não entro num quarto escuro, hoje eu não entro num banheiro e tranco a porta, que para mim, se eu trancar a porta, eu vou dar uma convulsão ali dentro e eu vou morrer. Então eu fiquei com vários traumas. A empresa prestou todo o apoio financeiro necessário para o trabalhador, mas depois de um tempo cortou o plano de saúde, que ainda é necessário para dar continuidade a todos os tratamentos médicos. Por isso, o trabalhador entrou na justiça. Hoje eu tomo uma bacia de remédio, tá ali, ó. Eu tenho um tratamento com neurocirurgião, neuroclínico, neuropsiquiatra. Os números são alarmantes. De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 2014 foram registrados mais de 712 mil acidentes de trabalho. Já em 2015, esse número diminuiu para quase 612 mil. Desses, 2.500 acabaram em morte e cerca de 156 mil foram afastados por mais de 15 dias. De 2015, houve uma relativa redução do número de acidentes com morte, mas mesmo assim são índices bem alarmantes, índices para se preocupar. E não são apenas acidentes e doenças físicas os responsáveis por afastamentos do trabalho. Dados da Previdência Social de 2015 mostram que o número de auxílios-doença concedidos por transtornos mentais e comportamentais cresceu. De 2006 para 2007, por exemplo, subiu de 615 para 7.695 e no ano seguinte passou para quase 13 mil. No total, de 2004 a 2013, houve um aumento de 1.964% na concessão do benefício. Por isso, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho está focado no tema transtornos mentais relacionados ao trabalho durante o biênio 2016 e 2017. Enquanto que nós estamos resolvendo as questões, digamos assim, atuando na prevenção do acidente típico, né? Ou seja, acidente em razão de altura, ou nas indústrias, estão também surgindo novas doenças, né, que levam ao afastamento do trabalhador e à incapacidade. Então, quando falamos em metas muito altas ou condições que levam ao estresse grave, né, isso leva ao afastamento e isso também significa custo para a Previdência. Então, nesse sentido, também tem que existir uma preocupação com um ambiente saudável. Em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e as varas trabalhistas de todo o país receberam quase 180 mil processos envolvendo acidentes no serviço, de acordo com a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST. Todas essas causas têm prioridade de julgamento. 28 de abril é lembrado como Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Para chamar a atenção de todos sobre o tema, prédios de diversas instituições estão sendo iluminados de verde. É o chamado Abril Verde. E a Justiça do Trabalho não podia ficar de fora. O TST, o CSJT e os tribunais regionais do trabalho de todo o país já vestiram a cor para alertar sobre a importância da prevenção de acidentes laborais. Então, eu acho que esse mês agora que nós estamos com o Abril Verde, ele é um momento importante para chamar a atenção das pessoas para essa reflexão, para que não tenhamos o menor número de pessoas doentes, né, ou pessoas incapacitadas, sem se falar em mortes, que possamos, quem sabe, no futuro próximo, comemorar 0 mortes em decorrência de acidente de trabalho. E cada vez menos pessoas com invalidez permanente.
Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que mais de 320 mil pessoas morrem a cada ano por causa de acidentes laborais. O Brasil ficou em 4º lugar no ranking mundial de acidentes fatais de serviço. E a ausência de prevenção adequada para evitar enfermidades e acidentes profissionais não tem efeitos negativos apenas para empregados e empregadores, mas também para as famílias das vítimas. O Jornada agora vai até Salvador, na Bahia, com a repórter Carolina Vasco, para conhecer os familiares de um trabalhador que morreu em um acidente de trabalho na Petrobras. Aqui na Bahia, um acidente ocorrido no dia 6 de abril de 2011 tirou a vida de Edinaldo Barros da Silva, de apenas 28 anos. Ele realizava o serviço de alpinismo industrial na fábrica de fertilizantes nitrogenados, mas a corda que o segurava se rompeu, provocando a queda de aproximadamente 70 metros. Os laudos periciais indicaram que o equipamento sofreu desgaste por material corrosivo. O choque provocado por uma notícia inesperada atingiu a família. Edenilson, irmão de Edinaldo, recebeu a ligação de um amigo. Ele entrou em contato comigo e falou que houve um acidente. Um acidente na Fafem, no polo de Camaçaria. Daí, então, eu peguei o celular, tentei entrar em contato com meu próprio irmão, no caso, o Edinaldo. Liguei várias vezes, não consegui. Após saber da morte do irmão, Edenilson avisou a mãe. Foi muito triste, foi um desespero, porque em pleno aniversário do pai dele, eu disse assim, peraí que eu vou aqui enxaguar uma roupa e vou descer para fazer um bolo para você. Aí quando eu disse, ele me deu a notícia. Para a dona Zulmira, a morte do filho poderia ter sido evitada. Eu não acho que foi uma fatalidade. Eu acho que foi uma falta de atenção de quem botou a corda para ele subir. A falta de fiscalização de quem colocou a corda para ele subir. A família entrou na Justiça do Trabalho e, em março desse ano, teve o pedido de indenização aceito. Mas as empresas MS Carvalho e Petrobras ainda podem recorrer. Se vier ajuda muito, né? Mas ele não está aqui. Dados do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia indicam que o número de processos envolvendo acidentes de trabalho cresceu 273% em 2 anos. No ano de 2014, foram 1.986 ações ajuizadas, 3.618 em 2015. Já em 2016, elas totalizaram 5.437. Para quem perdeu um familiar num acidente de trabalho fatal, restam apenas as lembranças e a saudade. Eu tento sempre estar me espelhando na pessoa que ele era, né, que ele deixou essa lembrança aí. Eu entrei no meu quarto, antes de eu dormir, eu converso, chamo por ele, rezo para ele todo dia. Mas é uma falta grande. Daqui a pouco, vamos falar de insubordinação e de indisciplina no ambiente de trabalho. E ainda hoje, vamos conhecer o grafite de 2 jovens artistas no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Nós voltamos em instantes. Uma das formas de encerramento do contrato de trabalho mais temidas pelo trabalhador é a justa causa. Isso porque o empregado deixa de receber algumas verbas rescisórias. Por isso, ter um bom comportamento é importante para a manutenção do emprego. Confira no quadro Tá Explicado de hoje 2 motivos que podem provocar a demissão por justa causa. Você sabe a diferença entre insubordinação e indisciplina? Eu vou explicar em seguida, mas adianto. Ambas estão relacionadas ao descumprimento de regras e são motivo para que o empregado seja demitido por justa causa. Quando um trabalhador desrespeita as normas, circulares, regulamentos e diretrizes gerais de uma empresa, o ato de indisciplina é configurado. Já a insubordinação tem como característica o descumprimento de ordens pessoais dadas pelo chefe a determinado empregado ou grupo. Vamos aos exemplos. Quando uma empresa determina que é proibido fumar no ambiente laboral e o trabalhador desrespeita a norma, ou ainda quando o regulamento prevê que o profissional utilize o uniforme para trabalhar e ele, de maneira repetitiva, comparece ao serviço com trajes diversos, ambos são considerados atos de indisciplina.
Agora acompanhe o seguinte contexto. Uma empregada responsável pela limpeza de um estabelecimento e que, após a solicitação do chefe, se recusa a limpar as persianas das janelas da empresa, comete um ato de insubordinação. Mas fique ligado, caso a ordem proferida seja imoral ou relacionada a serviços proibidos por lei e alheios ao contrato de trabalho, o empregado pode se recusar a cumpri-la e a demissão por justa causa não poderá ser reconhecida. Gestores nacionais e regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho se reuniram no TST. Em pauta, a Semana Nacional de Aprendizagem, que este ano vai mobilizar todas as regiões do país. Saiba mais. Durante a reunião foram apresentados dados que mostram as graves sequelas que o trabalho infantil pode gerar em crianças e adolescentes. O estresse sofrido por essas crianças para ter dinheiro para o próprio sustento e o da família pode fazer com que elas tenham problemas psicológicos na vida adulta. Além disso, os gestores que participaram do encontro assistiram à palestra do diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Peter Poschen. Ele falou sobre a importância de uma união de forças para dar fim ao trabalho infantil no Brasil. Nesse combate, nesses esforços, a Justiça do Trabalho tem sido um parceiro desde o começo muito forte, muito importante, né? Temos no Brasil uma situação única quase no mundo, essa capacidade de articular os atores importantes em torno desses objetivos e dessa visão, junto com trabalhadores, com o Estado, com a inspeção do trabalho, com as próprias empresas e o setor produtivo, formar essas parcerias. Foi uma reunião muito rica, muito proveitosa e agora vamos ver os frutos que vamos colher daí. Durante o encontro ficou definida a data da Semana Nacional de Aprendizagem, que acontece na semana do dia 12 de junho, quando se celebra o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E o Tribunal Superior do Trabalho está preparando uma programação especial. Nós queremos trazer os alunos da Casa Azul para uma exposição de artes plásticas, né? Nós temos talentos imensos aí entre os nossos adolescentes e queremos mostrar esse talento. A luta contra o trabalho infantil já é antiga na Justiça do Trabalho, que conta com revistinhas que abordam o tema de forma clara e didática. A ideia de trazer o tema para o papel e promover uma conscientização ainda maior da população deu tão certo que já está sendo elaborada uma cartilha somente sobre a aprendizagem e os benefícios que ela pode trazer aos jovens. O projeto que foi pedido é que nós fizéssemos, o Tribunal Superior do Trabalho, uma revistinha com o tema específico da aprendizagem. Porque o TST hoje tem a revistinha 50 perguntas e respostas, que trata do tema da aprendizagem, mas em função da Semana Nacional, pudéssemos desenvolver um material didático específico sobre isso. A próxima reunião dos gestores nacionais e regionais acontece após a realização da Semana Nacional da Aprendizagem. A tendência é que a reunião seja em junho, já para avaliar, porque normalmente nós decidimos critérios, propostas e depois fazemos a avaliação. Então, a tendência é que seja ao final de junho, após a Semana Nacional de Aprendizagem. No próximo bloco, vamos até a Bahia conhecer instituições beneficiadas com a conversão de multas de processos trabalhistas em doações. E mais, a arte que está presente nas ruas, o grafite de 2 artistas de Brasília que possuem traços distintos e muito criativos. Nós voltamos daqui a pouco. Os valores das multas aplicadas por descumprimento de termos de ajustamento de conduta pela Justiça do Trabalho da Bahia têm destino certo. E parte foi destinada à compra de equipamentos hospitalares e a doações para instituições carentes. A iniciativa já beneficiou milhares de pessoas. Veja só. Transformar o mal em bem. É isso que a Justiça do Trabalho tem feito ao converter as multas por descumprimento do termo de ajuste de conduta em doações. As multas têm sido destinadas a instituições ou programas sociais. Uma dessas doações ajudou o abrigo de idosos São Gabriel, que recebeu R$20 mil.
A instituição pôde comprar armários de aço inox para armazenar alimentos. É uma alegria muito grande, com certeza, de receber esse presente, de poder oferecer a essa casa aquilo que, na verdade, é o nosso sonho, é o nosso desejo, uma casa bem arrumada, uma casa organizada. A juíza Adriana Manta comentou a decisão. Na petição inicial de execução desse TAC, o Ministério Público já dava a possibilidade de reverter aquela multa para o FAT ou para alguma outra instituição que tivesse uma atuação social, uma relevância social. Justamente por essa mudança de concepção, o que nós temos visto é até o próprio Ministério Público pedindo que se converta, o beneficiário, se retire desse beneficiário, grande beneficiário nacional, e passe a beneficiar aquela população prejudicada. Na Bahia, não só o abrigo São Gabriel foi beneficiado com decisões parecidas. A Justiça do Trabalho já tem a prática de converter multas em doações há muito tempo. Em 2014, a área da educação foi contemplada. A creche escola Santa Marcelina, em São Sebastião do Passé, recebeu quase R$21 mil e pôde comprar utensílios de cozinha. Na ocasião, o juiz que determinou a doação falou sobre a importância do ato. Ao direcionar para cá, a gente, além de tentar reparar a lesão no município, na comunidade, a gente ainda tem a possibilidade de controlar se realmente atingiu a finalidade social. A gente se preocupava porque tinha móveis assim, foram adaptados, A gente estava necessitando disso e não tínhamos condições, por nossa conta, de estar adquirindo. Já em março de 2015, a área da saúde foi beneficiada com o valor de R$215 mil. Um mamógrafo e um equipamento de ultrassonografia foram comprados com o dinheiro da doação. Não só as moradoras de Bom Jesus da Lapa foram beneficiadas, mas todos os que vivem no entorno. Ainda na área da saúde, a doação de R$50 mil que a Pai Guanambi recebeu em setembro de 2016 permitiu a realização de uma reforma no auditório, a construção de um novo sanitário e melhorias na estrutura da instituição. As crianças que estão aqui estão desenvolvendo bastante mesmo. É um trabalho maravilhoso. Os valores das doações não ajudam somente as instituições ao qual são destinadas, como ainda movimentam a economia, injetam recursos em pequenas empresas e dão a possibilidade de uma vida mais digna a milhares de brasileiros. O grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. Normalmente é feito em paredes e muros das cidades, mas em Brasília, a arte de 2 grafiteiros deixou de pertencer somente às ruas e foi parar em camisetas, bonés e outros objetos. Os traços de cada um são peculiares, mas se complementam em desenhos criativos e irreverentes. É o que você confere hoje no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Formas geométricas e muita cor. Conhecido como Toys, Daniel Moraes faz grafite há 3 anos. As pinturas estão em vários lugares de Brasília. É claro que no começo, há 3 anos atrás, eu era uma criança, tinha uma filosofia totalmente diferente da de hoje, Com esse passar desse tempo, desses 13 anos, tudo mudou. Formei em publicidade e sempre o grafite teve lado a lado com minha carreira profissional. E hoje em dia eu tenho a oportunidade de viver apenas do meu trabalho artístico. O grafite surgiu no Brasil há mais de 40 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. A prática foi crescendo e ficando cada vez mais visível. A questão da internet ajuda muito. Você vê um grafite na rua, você posta, você vê um painel. E a geração que está nascendo, que está crescendo, que é adolescente agora, gosta muito, porque se identifica. Conhece o artista, vê os trabalhos na própria cidade e acaba até comprando uma camisa com o trabalho de um artista que ele vê na rua. Hoje em dia já tem personagem, tem murais em prédios. Então a gente costuma falar que para ser grafite tem que estar na rua, tem que estar na superfície do inesperado, que é a cidade. Mas o trabalho de um artista urbano, de um grafiteiro, pode ir para a galeria, pode ir para uma estampa de camisa, pode ir para um boné, pode ir para um relógio. O primeiro personagem criado por Daniel foi o Toyzinho, feito a partir das letras. O nariz dele é um T,
A orelha dele começou com a vírgula, depois parece mais que um B, ao contrário. Então tem a questão dos círculos, que lembra o O. Então é isso, e a grande referência é a questão da exatidão do traço. É quadrado e curvo, igual letra. O artista plástico trabalha em parceria com Mikael, mais conhecido como Omik. Com traços opostos, a união do trabalho dos dois deu certo. Conheço o Omik há 4 anos, a gente começou a trabalhar bastante junto há uns 3 anos. Como é que eu conheci ele? Na própria cidade, na rua. Comecei a ver os trabalhos dele e achei aquilo muito bom, muito diferente já do que vinha sendo feito nas ruas. E aquilo me chamou a atenção, fui pesquisar. E aí teve um evento de grafite que a gente se conheceu e marcamos de pintar. E aí a gente pintou um painel junto e começou a pintar vários, e viu que estava dando muito certo por causa das linguagens. A minha linguagem é muito diferente da dele. E quando a gente pinta junto, agrega, né? Aquela questão de somar as duas forças, fica melhor ainda. A gente desenvolveu uma linha artística que são como se fossem histórias, como se fosse algo que remete até o quadrinho. Que cada um tem um espaço que vai preenchendo até concluir um trabalho. Claro que a gente tem um bom senso de, tipo, analisar, caramba, isso aí não vai ficar bom. Até mesmo a liberdade, eu acho que o fato de conhecer, de falar que não ficou bom e às vezes de aceitar realmente que o que você fez também não ficou, acho que isso contribui bastante. Mas o desenvolvimento do nosso trabalho, ele é algo muito natural, não existe uma sketch, uma pré-visualização do que vai acontecer. Mas pela carga que a gente já tem, pelo que a gente já faz, a gente sabe o que pode dar certo e sabe o que dá certo, entendeu? Aí, baseando nisso, a gente desenvolve, assim, um trabalho. Omik começou a desenhar bonecos cegos. O traço é muito delicado. Atualmente, o artista é conhecido pela personagem Unica. Eu comecei a tirar os olhos dos meus trabalhos, os tornando cegos também. E a Unica foi um personagem que veio aos 12 anos, que até então ela não era Unica, eram uns ceguinhos. Eram personagens com apenas olhos vazios e sem boca e sem nariz. Eles pareciam mais bichinhos fofinhos, assim, pequenos, que eu fui desenvolvendo também com algo que eu já pratiquei, querendo ou não, que era um pouco do realismo. As pessoas meio que já decretam, caramba, essa menininha toda... Eu pensava que era uma mulher que fazia. Aí quando veio, tipo, putz, é um cara barbadão, e faz uma menininha, que engraçado, né? E eu começo até a rir disso, até gosto dessa surpresa que eu gero, porque é o que eu buscava há muito tempo atrás. E era a questão da pessoa reconhecer o meu trabalho sem precisar saber que foi eu que fiz, entendeu? Além de pintar muros da capital e das cidades ao redor, a dupla também faz arte em camisetas, almofadas e até em sapatos. O sucesso rendeu até um convite de uma loja em Brasília. Quando a gente começou a customizar, veio uma cartela de clientes em prol disso, sabe? O que me deixou muito feliz, porque saber que, tipo, a pessoa vai comprar uma bolsa de, sei lá, de R$700 e, tipo, te entregar, sabe? Pra você pintar na hora. O grafite em si, porque querendo ou não, é algo que se tornou mais incisivo, assim, que está presente a todo tempo. E é muito bom você usar uma ferramenta, tipo o spray, por exemplo, é algo que chega a ser terapêutico. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.